Questão 79. Se C maior que meio, quantas retas pelo ponto 0 e C são normais à parábola f de x igual a x ao quadrado? E se C for menor ou igual a meio? Então tá. Aqui tá a situação, olha. Tá aqui a parábola f de x igual a x ao quadrado, né? A parábola f de x igual a x ao quadrado. E o ponto de coordenadas 0 e C. Aí ele tá perguntando, quantas retas são normais à parábola? Quantas retas que passam pelo ponto de coordenadas 0 e C são normais à parábola? No caso em que C é maior do que meio, no caso em que o C é menor ou igual a meio. Tá? Então, lembrando um pouquinho essas definições de reta normal. Considera um ponto aqui de coordenadas A e f de A, que no caso aqui é o A ao quadrado. Tá? Aí você considera também a reta tangente à parábola aqui nesse ponto de coordenadas A e A ao quadrado. O que é a reta normal? A reta normal é a reta perpendicular à reta T que passa também aqui por esse ponto de coordenadas A e A ao quadrado. Essa é a definição de reta normal. Tá? Então aqui está a reta tangente no ponto de coordenadas A e A ao quadrado. A reta normal é uma reta perpendicular à reta T, a reta tangente T, que também passa por esse ponto de coordenadas A e A ao quadrado. Aqui está normal, a reta em azul. A figurinha não está ajudando muito, mas é só para clarear as ideias. Muito bem. Será que a gente consegue calcular o coeficiente angular da reta T? Acho que sim, né? Olha só, o coeficiente angular da reta T vai ser f' de A, é a derivada da função no ponto A, né? O coeficiente angular da reta T é f' de A. Opa, então o que eu vou fazer? Eu vou derivar a função f, a derivada da função f vai ser f' de x igual a, pela regra da potência, 2x. Então, o coeficiente angular da reta T vai ser o f' de A, que vai ser 2A. Pronto, já determinei o coeficiente angular da reta tangente, Mas existe uma relação em geometria analítica que diz o seguinte, se duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso negativo do coeficiente angular da outra. Ou seja, se você conhece o coeficiente angular de uma reta e quiser determinar o coeficiente angular da outra reta, basta inverter esse valor e trocar o sinal. Olha só, o coeficiente angular da reta T eu conheço, é 2A. Em vista dessa relação, o coeficiente angular da reta N, da reta normal N, vai ser o quê? Menos 1 sobre 2A. Um resultado de geometria analítica. Duas retas são perpendiculares, então o coeficiente angular de uma é o inverso negativo do coeficiente angular da outra. Se eu conheço o coeficiente angular de uma, inverte, troca o sinal, você tem o coeficiente angular da outra. Isso no caso em que as retas são perpendiculares. Muito bem, muito bem. O que mais, pessoal? Existe uma outra maneira de você calcular o coeficiente angular de uma reta, conhecendo dois pontos por onde ela passa. Se você conhece dois pontos por onde a reta passa e quiser calcular o seu coeficiente angular, basta fazer variação de y sobre variação de x. Variação de y sobre variação de x também te dá o coeficiente angular. E é isso que eu vou usar aqui. Ó. O coeficiente angular da reta n também pode ser dado pela razão variação de y sobre variação de x, igual a menos 1 sobre 2a. E eu conheço dois pontos por onde a reta n passa? Conheço aqui, ó. O ponto 0C e o ponto A e A ao quadrado, tá bom? Então, variação de y sobre variação de x vai me dar o coeficiente angular. Variação de y aqui vai ser A ao quadrado menos C, ó. A ao quadrado menos C sobre variação de x, A menos 0. Questão bacana essa aqui também, A menos 0. Isso tem que ser igual a menos 1 sobre 2A. Essa continha aí que a gente vai fazer, né? Então, um pouco mais. A ao quadrado menos C sobre A é igual a menos 1 sobre 2A. Esse A com esse, você pode simplificar. Vai sobrar A ao quadrado menos C é igual a menos 1/2, né? Ou seja, A ao quadrado igual a C menos 1/2. C menos 1/2. A partir daqui já dá para a gente resolver o problema. Tá? Ele está perguntando o seguinte, se C é um número maior do que meio, quantas retas tangentes a parábola passam pelo ponto de coordenadas 0 e C? Olha só, pessoal. Se C é um número maior do que meio, C maior do que meio, implica em C menos meio maior que 0. C menos meio maior do que 0, é um número estritamente positivo, maior do que 0. Então eu vou ter aqui, ó, A ao quadrado igual a um número positivo. Tem solução essa equação? Tem, né?
porque a ao quadrado igual a um número positivo tem duas soluções, na verdade. Nesse caso aqui, em que c é maior que meio, o c menos meio é maior do que zero, e aí a equação a ao quadrado igual a c menos meio vão ter duas soluções. E se tem duas soluções, significa então que existem duas retas normais, tá? Então, c maior que meio implica isso aqui maior que zero, implica a ao quadrado igual a c menos meio possui duas soluções. Logo, existem duas retas normais, ó, duas retas normais que passam pelo ponto de coordenadas 0 e c. Agora vamos considerar o caso em que c é um número menor ou igual a meio. Se c for um número exatamente igual a meio, se c for exatamente igual a meio, a gente vai ter o seguinte, nós vamos considerar aqui o caso em que c igual a meio. C igual a meio significa a ao quadrado, ó, se c for igual a meio, significa a ao quadrado igual a zero, né? Isso implica a igual a zero. Então, uma única solução significa uma única reta normal, tá? Isso implica uma reta normal. Uma reta normal. Vai ser o caso em que o A vai ser zero. A gente vai estar nesse caso aqui, né? O A igual a zero, e então a gente vai estar na origem. Existe só a reta y igual o eixo y, né? Apenas o eixo y. Agora, se c é um número maior que meio, c maior do que meio, maior não, agora menor do que meio, né? C menor do que meio implica c menos meio menor do que zero. Isso implica a ao quadrado igual a c menos meio não possui solução. Não possui solução. Se não possui solução, não existe reta normal ao gráfico de f que passa pelo ponto de coordenadas 0 e c, tá? Então aqui, logo, não existe reta normal. No caso em que o c é um número menor do que meio.